Olá, comunidade Filhos do Sol! Saudações em Cristo Jesus! Tudo bem com vocês? Espero que sim, na graça de Deus. Estamos aqui mais um dia reunidos para refletirmos juntos a Palavra de Deus Pai, a Palavra Santa que restaura por inteiro. Então, vamos iniciar nossa reflexão no Evangelho de João, capítulo 8, versículo do 1 ao 11. Então, meus irmãos de fé, abram a Bíblia de vocês. Vamos ler juntos. A mulher adúltera. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, voltou ao templo, e todo o povo acorreu a ele. Sentou-se e pôs-se a ensiná-los. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocaram-na no meio e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordenou apedrejar as adúlteras. Que dizes tu, ó mestre? Perguntaram isso para o tentarem, a fim de poderem acusá-lo. Jesus, porém, inclinando-se, pôs-se a escrever no chão com um dedo. Mas, como insistissem em perguntar-lhe, Jesus ergueu-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que é sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Abaixou-se novamente e continuou a escrever no chão. Ouvindo aquilo, foram se retirando, um após o outro, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus com a mulher que estava no meio. Ergueu-se Jesus e disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, respondeu a mulher. Disse-lhe então Jesus: Eu também não te condeno. Vai, e não peques mais. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Jesus ensinou, educou, alimentou o seu rebanho. Hoje é tempo de mudanças, meus irmãos de fé. Mas que mudanças? Hoje é tempo de rever nossas metas, colocar colírio em nossos olhos para enxergar o que tem real importância para a nossa vida. Hoje é tempo de amar nossos filhos, elogiá-los por tantas coisas que fazem e que consideramos meras obrigações. Hoje é tempo de descobrir cada um com suas características únicas, respeitá-los e amá-los. Hoje é tempo de pedir-lhes perdão pela nossa falta de tempo, sem usar a desculpa de que tudo que fazemos é para eles. Hoje é tempo de cobrar menos e abraçar mais. É tempo de dizer que eles não estão no rodapé de nossas vidas, mas nas páginas centrais de nossas histórias. Hoje é tempo de deixar nossos títulos acadêmicos e nossa posição social, de procurar nossos amigos, abraçá-los, convidá-los para jantar, orar, resgatar o passado, saber do presente, dar risadas descompromissadas, ser feliz. Hoje é tempo de conversar com nossa família, descobrir seus mundos, desvendar capítulos de suas histórias que jamais conseguiríamos ler. Perguntar quais foram suas batalhas mais importantes, suas conquistas mais desafiantes. Hoje é tempo de olhar nos olhos de quem amamos, pedir desculpas pelo excesso de trabalho, pela rigidez, cruzar o nosso mundo com um deles, sair de si, para ir de encontro ao outro, fazer programas diferentes, relaxar, ouvir, ser Jesus para o outro. Hoje é tempo de dizer
Eu te amo, pois Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Hoje é tempo de perdoar, de compreender, de minimizar as ofensas. É tempo de não levar a ferro e fogo nossas manias e exigências. Hoje é tempo de esperar menos dos outros e cobrar menos de si mesmo. É tempo de aceitar o que não conseguimos mudar, sem cair no conformismo de aceitar o que é possível transformar. Hoje é tempo de enfrentar nossas fragilidades, desvendar a si mesmo se conhecendo na sua essência em Cristo Jesus, o seu verdadeiro eu. Tempo de repensar, reciclar, descobrir que somos seres humanos sem vocação para deuses. Nós somos criaturas e não criador. Nós somos filhos de Deus. Somos filhos do Sol Maior, que é Deus Pai em nossa vida. Sem essa luz que é Deus em nossa vida, para onde iremos? Por qual caminho seguir? Por isso que Ele nos conduz para o que devemos fazer, falar, agir, através do Espírito Santo em nós. As palavras do Mestre dos Mestres não apenas estimulam o desenvolvimento de nossa mente, meus irmãos de fé, mas ela nos faz renascer a cada dia. Sim, hoje é tempo de ingerir o pão nosso de cada dia, porque sem tal nutrição, a vida não terá sabor, esperança, estímulo, aventura, encantos e saúde em abundância. Sem esse pão, seremos eternos famintos no único lugar em que não se admite ser miserável. As desculpas são um dos sintomas dos desnutridos. Então, que desculpa vamos dar para adiar o que tem que ser feito hoje? E está escrita a resposta desta pergunta no Evangelho de João, capítulo 16. Acompanhem comigo. Dor e alegria dos discípulos, versículo 25 ao 33. Essas coisas eu vos disse em parábolas. Vem a hora em que não vos falarei mais em parábolas, mas vos falarei do Pai abertamente. Naquele dia, vós pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei por vós ao Pai, porque o próprio Pai vos ama, pois vós me amastes e crestes que saí de Deus, saí do Pai e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os discípulos: agora sim, falas claramente e sem figuras. Agora vemos que sabes tudo e não precisas que ninguém te interrogue. Por isso acreditamos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Vem a hora, e já veio, em que sereis dispersos, cada um para seu lado, e me deixareis sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Eu vos disse essas coisas para que tenhas paz em mim. No mundo tereis de sofrer, mas tende confiança, eu venci o mundo. Deus é amor, Deus é paz, Deus é bem, Deus é bom o tempo todo. Quem conhece a Deus promove a paz. É preciso ter unificação com o Espírito Santo. Não é por causa de obras de justiça que o Espírito Santo vem. Nós somos justificados por Jesus Cristo, nosso Mestre e Salvador. É preciso entendermos o que Jesus diz na Bíblia. Então vamos à carta agora de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 39.
a confiança em Deus. Diante disso, que vamos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo juntamente com Ele? Quem vai acusar os que Deus escolheu? Deus que os justifica, quem vai os condenar? O Cristo Jesus, que morreu, mais ainda, que foi ressuscitado e está à direita de Deus e intercede por nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por tua causa nos matam o dia todo, somos tratados como ovelhas de corte. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Tenho certeza de fato, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem outra qualquer criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. São Paulo, grande apóstolo da fé, sempre junto às comunidades, mostrando que a fé é uma jornada que se faz melhor em comunidade. A vitória sobre o mal, Paulo relata que o amor de Deus torna o ser humano mais que vencedor. E com isso, meus irmãos de fé, vamos continuar refletindo e faço outra pergunta. Quais são os motivos que nos levam a servir a Deus? Será que nós servimos por amor? Mas para responder essa pergunta, precisamos compreender o que é amor. Então vamos lá para mais uma carta de São Paulo. Agora aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao 13. Hino ao amor. Se eu falo as línguas dos homens e dos anjos, mas não tenho amor, sou como um bronze que soa, ou símbolo que retine. Se eu tenho o dom da profecia e conheço todos os mistérios e toda a ciência, se eu tenho toda a fé, a ponto de transportar montanhas, mas não tenho amor, nada sou. Se eu distribuo todos os meus bens e se eu entrego meu corpo para ser queimado, mas não tenho amor, de nada me serve. O amor é paciente, o amor presta serviço, o amor é sem inveja e competição, não se vangloria, nem se incha de orgulho, não age com baixeza, não é interesseiro, não se irrita, não leva em conta o mal recebido, não se alegra com a injustiça, mas se compraz com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo vence. O amor jamais se enfraquece, mas as profecias serão destruídas. O dom das línguas cessará e a ciência será destruída, pois nosso conhecimento é limitado e limitada é nossa profecia. Mas quando vier o que é perfeito, será destruído o que é limitado. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, destruí o que era próprio de criança. Com efeito, agora vemos como por meio de um espelho e de maneira confusa, mas então veremos face a face.
Agora conheço de maneira limitada, mas então conhecerei como fui conhecido. Agora, portanto, permanecem a fé, a esperança, o amor. Essas 3 coisas, mas a maior delas é o amor. Ah, o amor! Eis um dos mais fortes e belos mandamentos que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O amor é uma decisão, não um sentimento. É uma trajetória. Todos os dias devemos decidir amar. Amar a vida, amar o próximo, amar a si mesmo com o amor de Cristo em nós, como criaturas de Deus, filhos de Deus Pai. O amor vem da renúncia de si mesmo. Mas como assim? Na realidade, renunciar ao ego, ao eu vaidoso, do eu sou, e deixar o verdadeiro eu sou governar todo o nosso ser. Pois nós não nascemos para amar, nós nascemos para ser amados por Deus. E através desse reflexo do amor de Deus por nós, podemos compreender, ainda que pouco, como relata em Coríntios 13, podemos compreender paulatinamente o que é o amor, nas mais belas e nobres criações de Deus, na natureza, na chuva, no sol que nasce, nos pássaros a cantarolar e a voar, na grama verde, no cheiro de terra molhada, através de um abraço, de um sorriso, de um consolo de Deus naquele que lhe ama. Isso é reconhecer o amor de Deus em tudo e em todos, na mais pureza da existência significativa, vendo Deus em tudo. Mas antes de reconhecer, renunciar ao ego. Tudo é vaidade neste mundo, assim como está escrito em Eclesiastes capítulo 1. Leiam comigo, meus irmãos de fé. Vamos juntos nessa jornada bíblica de autoconhecimento. Prólogo, Eclesiastes 1. Tudo é vaidade neste mundo. Palavras de Coelet, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade das vaidades, diz Coelet. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa e uma geração vem, mas a terra sempre permanece. O sol se levanta e o sol se põe, e se apressa rumo ao lugar de onde nascerá de novo. O vento sopra para o sul, depois muda para o norte. Gira e torna a girar, para recomeçar os mesmos giros. Todos os rios correm para o mar, mas o mar nunca se enche. Para o lugar de onde os rios vêm, lá eles voltam novamente. Todas as coisas exigem fadiga, e ninguém é capaz de explicá-las. O olho nunca se farta de ver, e nunca o ouvido se sacia de ouvir. O que foi é o que será, e o que se fez é o que se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Há talvez alguma coisa de que se possa dizer: olha, isto é novidade? Já existia nos séculos que nos precederam. Não resta lembrança das coisas passadas, e nem das que acontecerão se conservará a memória, entre os que virão depois. Coelet é um termo hebraico que significa pregador, aquele que fala na assembleia, chamada Kaal, termo traduzido para o grego como eclesia, de onde veio o nome Eclesiastes. É um dos livros da Bíblia mais fascinantes para a nossa geração.
Coelet é o primeiro dos sábios a relatar, falar do seu método de reflexão e de sua pessoa. Reflete o que ele observou na vida e apresenta 3 ideias principais, uma análise racional da vida, não conseguindo achar nela um sentido sem Deus, pois sem Deus tudo é vaidade. Neste livro de Eclesiastes, constata como era necessária a revelação do Novo Testamento para dar pleno sentido à vida humana, revelando o ser humano ao ser humano, a sua real identidade de criatura, filho de Deus, a imagem e semelhança do Criador. Assim, se consegue ter um propósito, um sentido de vida, o amor em nós, porque Deus é amor. E com isso vamos finalizar a nossa reflexão nos capítulos 3 e 4 da primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1 ao 2. Somos filhos de Deus. Vede com que amor o Pai nos amou. Somos chamados filhos de Deus, e o somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Deus. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas ainda não foi revelado aquilo que havemos de ser. Sabemos, porém, que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Agora vamos para a primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 ao 21. O amor vem de Deus, viver na fé e no amor. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Mas quem não ama, não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que se mostrou o amor de Deus para conosco. Ele enviou ao mundo seu Filho único, para que tivéssemos a vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e nos enviou seu Filho como vítima de expiação por nossos pecados. Deus é amor. Caríssimos, se Deus nos amou assim, devemos nós também nos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e em nós seu amor é perfeito. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu o seu Espírito, e nós vimos e atestamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós reconhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos neste amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto consiste a perfeição do amor em nós, que tenhamos plena confiança no dia do julgamento, pois como Ele mesmo é, assim também somos nós neste mundo. No amor não existe medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, pois o medo implica em castigo, e aquele que tem medo não chegou à perfeição do amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é um mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê.
Este é o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Hoje é tempo de mudança, comunidade. Meus irmãos de fé, é tempo de renascer, tempo de mudança, de sair do velho e ir de encontro ao novo de Deus. Afinal, Deus é o renovo em nossas vidas. Devemos nos entregar diariamente a esse amor incondicional de Deus Pai por nós. Assim, conseguiremos contemplar todas as maravilhas de Deus nesta criação perfeita. Estar em comunhão com Deus, comunidade unida, Deus proverá. O que significa? Significa que a comunidade está unida a Deus e que Deus vai prover. Nada faltará a nenhuma família, a nenhuma comunidade que está em comunhão com Deus. Muito obrigada por me ouvir. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu dou, a oração e a reflexão. E se você gostou dessa reflexão, dessa oração, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que você ama, pois assim eu vou entender que vocês estão gostando da mensagem, que ela está sendo repassada, compartilhada, fortificando assim a evangelização digital. E com isso, irei produzir mais conteúdo para a nossa comunidade Filhos do Sol se fortalecer cada vez mais na graça de Deus. Podem enviar também orações, comentários, intercessões. É uma bênção de Deus podermos orar uns pelos outros. Comunidade unida em oração, Deus proverá. Famílias unidas, uma orando pela outra, Deus proverá sempre. Maanaim, lugar de paz. Amém.